Um salve, salve, um motum axé a todos os irmãos, a todas as irmãs, o meu saravá a todos amigos do canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Pai Fábio de Barajelu, pai de santo e sacerdote do Templo de Umbanda Cruzada Fé é Vida. E hoje eu vim aqui trazer um assunto, que por alguns ainda é muito confundido. Então, assim, foi me perguntado algumas vezes e foi questionado e foi pedido para que eu trouxesse aqui no canal para poder explicar um pouco melhor, sobre este assunto, que é qual é a diferença entre o orixá Exu e a entidade de Exu. Então é isso que eu vou estar falando hoje aqui, é isso que eu vou estar tentando passar para vocês, a diferença entre o que é o orixá e o que é a entidade. Depois da vinheta, vou estar falando para vocês. Então, meus irmãos, meus amigos, para quem está só de passagem no canal, olhando, para quem está no Facebook, para quem está em outras redes sociais olhando esse vídeo, eu peço, se inscrevam no canal, Aperte aí nas notificações, vai ficar sabendo sempre quando eu estiver postando um vídeo, Estou trazendo sempre aqui conteúdo sobre a Umbanda, tentando passar um pouco, desse conhecimento adiante para desmistificar de certa forma, para tirar esses dogmas que tem sobre a Umbanda, onde cada um leva a Umbanda do jeito que o seu coração manda, E hoje eu vim aqui trazer a diferença entre o orixá, Exu e a entidade de Exu, tentando deixar bem claro qual é a diferença entre esses dois pontos, para que não haja confusão, Para que a gente possa vir a entender. E dentro desse contexto de quem é, orixá Exu e de quem é a entidade Exu, eu vou estar passando aqui a forma de trabalho deles, campo que atuam. Então eu peço, fique até o final do vídeo, dê uma olhada, participe aí, deixe seu comentário depois, compartilhe esse vídeo, para que a gente possa estar levando esse entendimento, essa história adiante, para que mais pessoas venham a entender também isso. Porque não é uma nem duas, são muitas pessoas ainda que confundem o que é o que. Então só peço de novo, inscrevam-se aí no canal, Deixe seu like, ative as notificações e vamos levar adiante esses assuntos. Mas então, falando, quem é Exu, quem é entidade, orixá, é a mesma coisa, tem diferença, Existe uma grande, enorme diferença entre os dois, E a gente tem que levar a alguns pontos. Mas eu vou estar trazendo primeiro aqui para vocês quem é o Orixá Exu. O Orixá Exu é o grande guardião, ele é o dono das chaves, dos caminhos, das encruzilhadas, é o mensageiro direto dos orixás e dos oráculos, Em alguns chamados de búzios, jogo de búzios, os oráculos, ele é o grande mensageiro. O Orixá Exu é o mais humano dentro de todos os orixás, pelas suas características serem tão parecidas com as dos seres humanos. Ele responde pela virilidade, pela alegria da nossa vida, O Orixá Exu, ele é o grande guardião dos templos, das casas, dos humanos, dono das chaves, como eu disse, das chaves de todas as portas, portões, cadeados, Então ele é
aquele orixá que pode e que abre qualquer caminho que a gente venha a seguir, né? Orixá Exu, ele pode estar abrindo um caminho para nós. E quando a gente fala um caminho, a gente tem que levar a vários pontos, porque ele pode estar abrindo um caminho financeiro, um caminho no sentimental, no amoroso, no espiritual, na saúde, entre todos os outros caminhos que a gente tem na nossa vida. O Orixá Exu é o que tem a chave para abrir esses caminhos para a gente, né? Então, a gente vai ouvir falar que Ogum é dono dos caminhos, mas Orixá Exu é o que possui a chave para abrir esses caminhos. Ele é o que responde nas encruzilhadas, por onde a gente vai passar, por um lugar que a gente vai sair, a gente passa por uma encruzilhada e ali está Exu para começar, para abrir os caminhos da gente. Então, Orixá Exu, ele é dono das chaves que abrem tudo na nossa vida. Tudo que for de bom para a nossa vida, Orixá Exu vai estar ali respondendo, abrindo esses caminhos para nós. E alguns vão dizer que o Orixá Exu fecha os caminhos. Sim, ele fecha. Ele fecha para tudo que for de ruim para nós, para a maldade, para o olho grande, para a inveja, para a feitiçaria, para as doenças, para tudo isso que é de ruim. O Orixá Exu, assim como ele abre, ele fecha. Mas ele fecha para aquilo, para nos proteger. Assim age o Orixá Exu, né? O Orixá Exu, por ser o mensageiro direto dos orixás, né, é a ele quem devemos oferendar ou ofertar, fazer a firmeza dele em primeiro lugar, para que qualquer coisa, né, venha a acontecer. Ele precisa ser oferendado em primeiro lugar, para que faça a proteção daquilo que a gente vai fazer, para que ele execute o nosso e leve os nossos pedidos, os nossos recados, né, os nossos agradecimentos até os céus e até os outros orixás, né? Nos oráculos, como eu disse, Oromilá, assim como alguns dizem, né, é o grande aconselhador do jogo. Ifá é o responsável pelo jogo, mas Exu é o que faz a ligação entre o divino e o sacerdote. É ele que traz a mensagem do oráculo, né, de Ifá, de Oromilá, até o sacerdote, para que o sacerdote possa estar ali passando adiante aquela mensagem. Exu se mostra presente, ele é o grande mensageiro de tudo que acontece na vida, né? Então, ele traz com ele também dois grandes símbolos. O primeiro é esse que eu disse, que é a chave, né? Que é onde ele abre tudo que for de bom para nós, mas ele pode estar fechando para todos os maus, para todos os males que possam vir acontecer na nossa vida. E também ele traz um bastão em forma de pênis, chamado de falo, né? Onde representa a virilidade do homem, onde ele responde, né, por certa parte, nessa parte de sexualidade, de virilidade do homem, do ser humano. Por esse motivo dele ser tão alegre, de trazer consigo, representando a virilidade, né, considerado por alguns o formador do caos, foi demonizado pelos europeus, né, e pela Igreja Católica, pois suas características são tão humanizadas que foi tratado como o próprio diabo, né? Além disso, Samuel Crowther, ao traduzir a Bíblia da língua iorubana para o Yorubá, né, ele relacionou o nome de Exu referindo-se ao próprio diabo da tradição judaica cristã, né? Alguns dizem que Exu é formador do caos, mas quando buscamos, né, que a gente busca entender o porquê disso, a gente vai ver que Exu traz sim para nós uma grande confusão.
né, na nossa vida, mas uma confusão do bem para o bem. Enquanto os outros orixás nos trazem 2 caminhos, Exu, ele nos traz 7 caminhos para nós, o que nos traz uma grande confusão, uma grande dúvida do que seguir, aonde seguir. Se 2 caminhos para nós já dá uma confusão, a gente já fica indeciso, imagina com 7 caminhos. A gente traz, né, essa aflição daí que Exu nos mostra, porque ele nos dá várias outras oportunidades de estar seguindo vários caminhos que a gente possa estar trilhando, né? Com tudo isso, a gente pode entender que Exu, ele não é o diabo, pois dentro, né, da tradição, do entendimento africano, das religiões afro-brasileiras, assim como a Umbanda, a gente não acredita, né, no diabo, nessa crença judaica cristã. Então não tem uma ligação, não tem nada a ver com o diabo. Ele não é contra Deus, bem ao contrário, ele é uma divindade, ele é uma partícula de Deus. Então ele não é o diabo e a gente não acredita em diabo ou demônio, né? Quando se fala que o orixá Exu faz o mal, é outro grande desentendimento, pois, como eu citei antes, ele deve ser o primeiro a ser reverenciado, pois sem Exu nada acontece, nada se movimenta. Exu significa esfera, movimento, e sem Exu nada se movimenta, nada acontece. Exu não leva os nossos pedidos aos deuses, aos orixás. Exu, ele não vai fazer o mal, só que ele vai ficar parado. E por ficar parado, algumas pessoas vão achar que ele faz o mal, que ele não está trabalhando para a gente, ou está trabalhando ao contrário. Mas é só um entendimento que Exu, ele sim, tem que ser ofertado e oferendado. E em primeiro lugar, porque ele é o primeiro dos orixás, pois antes de tudo, de qualquer coisa acontecer, Exu já está ali. Exu, ele responde pelo vazio. Ou seja, eu tenho como explicação aqui um copo que não tem nada. Isso é Exu. É o vazio, onde é preenchido pelos outros orixás, por Deus, por tudo. Exu criou o vazio para que Oxalá, para que os outros orixás viessem a criar o planeta, viessem criar a humanidade. Então, antes de algo acontecer, Exu já está ali. Orixá Exu traz consigo toda uma irreverência, um grande poder, é um dos mais poderosos orixás, né? Esse é o orixá Exu. Podemos dizer que é um dos mais parecidos com os brasileiros, né? Mesmo sendo de origem africana, ele se enquadra dentro dos parâmetros, né, do nosso povo brasileiro, do que nós somos, com essa alegria, com essa irreverência, com essa felicidade, com tudo isso que o orixá Exu tem. Ele é muito parecido com o nosso povo brasileiro, né? E hoje, né, a gente vai ver ele sendo cultuado em diversas religiões dentro do Brasil, como no Candomblé, como no Batuque, no sul do Brasil, conhecido como Orixá Exubará, dentro da própria Umbanda, né? E a gente sabe que na África, Exu era cultuado em todos os povos, mesmo aqueles povos cultuando um único orixá, cultuando um único Deus ali, que fosse para eles, mas Exu se fazia presente em todos os povos. Ali ele já se apresentava e representava o que ele era, né? E hoje a gente encontra ele, como eu disse, dentro de diversas religiões, diversas linhas de trabalho dentro do nosso Brasil, né? Da nossa cultura brasileira,
né? O orixá Exu, ele é o grande representante da nossa nação também, né? E a gente vai ver em algumas umbandas ele sendo, né, o representante da linha da esquerda ou propriamente das quimbandas, né, onde ele faz a irradiação direto ali para as entidades de Exus e Pombagiras, que é o que eu vou estar entrando agora e falando para vocês. Entidades de Exu, Exus e Pombagiras. O que são eles, né? Exus e Pombagiras são entidades de luz que trabalham no lado negativo das nossas vidas. São entidades que trabalham no lado obscuro, ao meio da escuridão, mas que a gente tem que entender que porque eles trabalham na escuridão, eles não são do mal, não são diabos também, nem o demônio próprio, dizendo assim como foram, né, denominados. Então temos que ter um entendimento básico, né, do que são as entidades de Exu e alguns pontos a serem levados, né? Um primeiro ponto é que Exu, entidade, não é orixá Exu. Orixá Exu é uma divindade, uma partícula de Deus, uma energia muito mais evoluída, né? Orixá Exu é um ser celestial. Orixá Exu, enquanto, né, a gente se refere à palavra entidade, a gente vai saber que é um espírito que passou pela Terra, né? Então, teve a sua encarnação, pode ter vindo a reencarnar diversas vezes, né? São espíritos como nós que passaram por este plano e de certa forma obtiveram aí uma evolução no plano astral e hoje trabalham como entidades. Entidades essas que a gente pode chamar de guias, de guardiões, de mestres, entre outros tantos nomes que a gente vai encontrar. Enquanto o Orixá Exu é a própria essência de Deus, de Olorum, refletido sobre a Terra, sobre os seres humanos, né? As entidades de Exu são espíritos que tiveram alguma evolução espiritual, estiveram na Terra como os humanos e hoje são espíritos a trabalho de Deus e dos orixás e de todo o agrupamento de luz que a gente tem e são entidades de luz, né? Então, ao primeiro ponto, há a grande diferença entre o orixá Exu e a entidade Exu, que vamos encontrar em alguns lugares do nosso Brasil aí, os Exus sendo chamados de catiço, o que a gente vai encontrar na maioria dos candomblés. A gente vai encontrar no sul do Brasil, lá por Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, a gente vai encontrar o orixá Exu sendo chamado de orixá Bará, né? Então a gente vai conseguir ter uma diferença e entender um pouco melhor sobre quem é orixá e quem é o Exu, entidade, né? Mas em alguns outros lugares do Brasil que a gente não tem essa diferença, que a gente não tem essas qualidades, a gente vai ouvir falar em orixá Exu e entidade Exu e vai haver a confusão, achando que é a mesma coisa, que é tudo igual, e não é. A gente tem essa grande diferença ao qual eu expliquei agora. Um segundo ponto a ser revisado e entendido é que Exu e Pombagira, eles trabalham, como eu disse, na escuridão, trabalham no lado escuro, mas que não quer dizer que eles trabalhem neste campo, que eles são, como eu falei, demônios, que eles são espíritos trevosos, né? Pois eles trabalham ali amando, né, da luz, assim dizendo, amando de Deus, né? Agem nesse campo justamente encaminhando os outros espíritos perdidos, os espíritos sem luz, os chamados
quiumbas, espíritos sofredores, obsessores, de várias formas que a gente vai encontrar, né, eles sendo chamados, esses tipos de espíritos perdidos sem rumo ali. Exu vai estar trabalhando nesse lado escuro, justamente fazendo o encaminhamento desses espíritos. E além desse modo de atuação dos Exus e das Pombagira, nós vamos ter o nosso próprio Exu ou a nossa própria Pombagira, né, atuando como nossos guardiões, fazendo a nossa proteção, né? Então, além disso, a gente vai encontrar Exu e Pombagira trabalhando em diversos campos das nossas vidas, como abertura de caminhos para a saúde, lado sentimental e amoroso, mas o que não quer dizer que lado sentimental e amoroso seja amarração amorosa, porque Exu e Pombagira, eles têm luz com eles, e todo o espírito que tem luz trabalha fazendo o bem, para o bem, né? E a gente vai encontrar em alguns lugares por aí, né? Eu não vou nem citar muito aqui dentro sobre essas incorporações de Exu dentro de igreja, porque não vale a pena falar. Mas a gente vai encontrar, né, em algumas casas aí, algumas entidades se denominando como Exu, cobrando por trabalhos, fazendo amarrações amorosas, fazendo feitiços, mas a gente pode ter certeza de uma coisa: não são Exus, são quiumbas se passando por Exus, porque Exu de verdade, ele não faz o mal, ele é de luz, mesmo trabalhando neste lado, como eu falei, escuro, mas é para encaminhar aqueles espíritos perdidos. Em algumas doutrinas religiosas, a gente vai encontrar uma escala de Exus e Pombagiras, né? Eu vou estar me referindo mais a Exu aqui, uma certa hierarquia, onde vamos encontrar chefes de falange, subchefes, né, ou subchefes de falanges, os chamados batizados, os espadados, os Exu de lei e Exu pagão, né? E o que tudo isso significa, né? Então eu vou mais ou menos explicar para que vocês entendam, né? O chefe de falange, ele não se manifesta em ninguém, né? Ele é apenas aquele que carrega o nome dele e coordena toda a sua falange, né? Seria uma espécie de espírito muito mais evoluído, onde ele não precisa mais vir a reencarnar e nem vir a se manifestar em terra. Um exemplo desse seria o Exu Caveira, né? Esse chefe de falange, o próprio Exu chamado, né, também de Caveira, que tem ali os seus trabalhadores, o seu grupo de trabalhadores denominados de Exu Caveira. Mas esse chefe de falange, esse Exu, ele fica acima de todos, ele não se manifesta mais em ninguém, ele não se manifesta em terra, e sim apenas ele coordena todo esse grupo dele, né? Dentro disso, nós vamos ter os subchefes, o que também seriam, né, uns certos chefes de falange, mas são subchefes porque eles são aqueles que tiveram destaque dentro das falanges, né? E como eu venho citando a falange de Caveira, são aqueles que tiveram destaque dentro da falange de Caveira e vieram a criar a sua própria falange ali dentro, mas levam junto, né, com seus nomes, o nome de Caveira, né? Os exemplos que eu posso dar aqui para vocês, né, é como Exu João Caveira, Exu Tata Caveira, Exu Sete Caveiras, entre os outros mais que existem, né? Esses também seriam espécies, né, de Exus que não precisam mais reencarnar ou se manifestar em terra, né? Por serem, como eu disse, também chefes de falange, né? Mas sempre ligado ao Exu maior, ao Exu Caveira, no caso, né? Então eles não precisam mais vir em terra, mas eles têm também ali o grupo deles, a falange deles, né? Então a gente tem o chefe de falange, que é o Caveira, os subchefes
de falange, que são esses Exus que se destacaram dentro da falange de Caveira e criaram a sua própria falange ali dentro e se denominaram as suas falanges, mas levando o nome de Caveira, como eu falei, o João Caveira, o Tata Caveira, Sete Caveiras e assim por diante, né, em um grau de hierarquia. E abaixo deles daí, a gente vai ter daí os batizados, que são os Exus que trabalham dentro dessas falanges, são os espíritos que trabalham, os trabalhadores desses espíritos, né? Eles trabalham nas zonas trevosas, vamos dizer assim, né? As zonas umbralísticas, umbral, como a gente ouve falar, né? Esses são o trabalho desses Exus, né? Os espadados, eles são os Exus que trabalham em uma zona mais densa ainda, os espadados. Eles trabalham, o campo de atuação deles fica entre o umbral e uma zona mais trevosa ainda, né? Aonde muitas vezes se encaminham esses espíritos que não querem a luz, que são rebeldes, que são extremamente trevosos, como a gente fala. Então, esses Exus espadados, assim denominados, são os que trabalham nessa zona, numa zona de apreensão deles ali, né? Depois disso, a gente vai ter o Exu de lei, assim denominado, né? Os Exu de lei são os Exu que a gente mais encontra, né, no dia a dia, trabalhando nas linhas de esquerda de Umbanda ou também dentro das linhas de Quimbanda, né? São os Exu que vemos incorporados nos médios, né? Exus conhecidos também como guardiões, né? Os Exus de trabalho são esses, né? Os Exus guardiões, né? E depois disso nós vamos ter o que? Os Exus pagões, assim ditos, né? Por quem tem essa hierarquia. E esses Exus pagões seriam justamente os quiumbas que, de certa forma, trabalham para os Exus de lei, né? Eles já sabem mais ou menos o que eles têm que fazerem. Eles não chegaram a um grau evolutivo ainda de ser um Exu de lei, de ter a sua evolução, pois assim vão subindo eles, né? Mas não são aqueles trevosos, já são alguns Exus ali denominados de pagões, mas são quiumbas ainda que trabalham já amando dos Exus de lei. E claro que não é em todas as doutrinas, né, religiosas que a gente vai encontrar essa ordem de hierarquia, essa forma ou esses nomes. A gente vai encontrar em outras doutrinas outras formas de chamarem os Exus, outras hierarquias a gente vai encontrar, assim como dentro de algumas quimbandas a gente vai encontrar ali o chefe de falange sendo chamado de maioral, né? Onde a gente vai encontrar em algumas doutrinas o Exu de lei sendo conhecido só como trabalhador de Umbanda, que trabalha ali na esquerda da Umbanda, que só pratica o bem, né? Não pratica o mal, né? Mas o que a gente tem que entender é que os Exus, eles trabalham para o bem, independente de linha que eles trabalham para o bem. Exu, ele é o executor da lei. Ele vem executar a lei que é imposta. Ou seja, ele vem fazer a justiça que é imposta ali. Então, Exu, ele vem fazer a lei, né, o executar a lei, para que a justiça seja feita e assim se mantenha a ordem. O que não quer dizer que Exu é fazedor de maldade, porque senão um policial que aplica a lei, né, que faz ali a execução de uma lei, ele seria denominado também como um diabo, como um demônio. E um juiz, então, quando dá uma sentença, né, para que seja feita uma justiça, o que sobra para ele? Então a gente tem que analisar esse ponto. Exu, ele é aquele que vem
fazer a lei, fazer a justiça ser cumprida. Então, ele é o executor da lei, ele trabalha nesse ponto, seja essa justiça para o bem ou para o mal, depende do merecimento da pessoa, do que a pessoa fez. Porque é o que a gente fala, quem faz o mal não é o Exu, quem faz o mal é o ser humano, são as pessoas que fazem o mal. E Exu vem cobrar essa dívida, né? Exu, ele vem fazer a lei acontecer, trazer a ordem, desfazer o caos e assim fazer com que a justiça aconteça para aqueles que agem com a maldade no coração. Então Exu, ele não faz maldade. Se a gente for procurar Exu para fazer maldade, Exu não vai fazer a maldade. Se a gente for procurar Exu para ele fazer justiça, ele vai perguntar se tu é justo o suficiente. Exu, ele não vai simplesmente fazer o mal porque alguém quer, para satisfazer o ego, a vontade de alguém. Exu não faz isso. Exu, ele age dessa forma, né? Então, se eu agir errado, Exu vai vir e vai me aplicar a lei, vai me cobrar, vai fazer a justiça ser feita comigo. E assim, ele não é feito ou fazedor de maldades. Ele está só ali aplicando a lei divina, a justiça de Deus, fazendo isso. E não é maldade, gente. A gente tem que entender isso. Exu e Pombagira, por trabalharem nesses campos vibracionais, são os que mais se aproximam dos seres humanos, pois eles ainda têm, né, possuem essa energia tão parecida com a dos seres encarnados, né? E ao contrário do que alguns pensam e falam, né, nem Exu, nem Pombagira pertence a religião nenhuma, né? Eles são livres, eles não são presos a Umbanda, a Quimbanda, eles não são escravos de orixás. Exu e Pombagira, eles têm um culto livre, o culto deles aberto. Eles não são presos a nada, nem a ninguém, né? A religião nenhuma eles são presos. Então, as primeiras, para a gente ter um entendimento básico sobre isso, as primeiras aparições de Exu e Pombagira no Brasil foi justamente na época da escravidão, onde os negros ali na senzala faziam os seus cultos e incorporavam as entidades de Exu, de Pombagira, né? E já por ter aquele credo que o orixá Exu em si era o demônio, os seus senhores, vendo eles incorporados com as entidades de Exu e Pombagira, com aquele jeito irreverente, alegre, brincalhão deles, e por darem aquelas gritos, as gargalhadas, denominaram, né? Acabaram demonizando eles também. Mas com isso o tempo foi passando. A escravidão foi acabando e os Exus foram se manifestando em outros lugares. Assim foi se apresentando o Exu em tudo que era lugar. E aí foram se trabalhando em diversos lugares sem ter uma religião específica, sem ter nada disso. O Exu chegava em qualquer lugar. Só que com a prática dessa incorporação, né, de Exu, de Pombagira, acabou sendo mais demonizado ainda pelos católicos e até mesmo por médiuns que trabalhavam com os Exus e com Pombagiras, porque achavam que eles eram seres tão fortes, tão poderosos, e por serem desse jeito também e não terem nada de entendimento, foram começando a fazer ligações com o diabo, onde a gente começou a ver a fabricação de imagens de Exus com guampa, com chifres, com rabo, com patas de bichos, Pombagiras mostrando seios, se mostrando mulheres da vida, prostitutas. E se a gente parar e a gente analisar, né, vamos dizer, algumas pessoas vão dizer que a prostituição é uma das mais antigas alguns trabalhos
né, do mundo, mas não existia prostituição nesse meio. E ali já se formava uma grande coisa que não se tem entendimento, mas foram se denominando desse jeito e foram trabalhando assim, por não terem um lugar certo, por chegarem de qualquer maneira e chegarem em qualquer lugar, por não serem presos a nada. Exu e Pombagira chegavam desse jeito, e cada vez que chegavam eram perseguidos, seus médios eram perseguidos também por esse tipo de trabalho com Exu e com Pombagira. E como eu disse, assim foram se trabalhando, assim foram chegando os Exus e trabalhando. E dentro das macumbas cariocas, assim chamada, foi onde Exu teve a maior acessão, né? Teve a maior ascensão, desculpa pela palavra, dele, né? Onde ali foi se cultuando com mais força, foi crescendo muito mais. Aí em diante, né, a gente começa a ver as quimbandas trabalhando com os Exus, a gente vai ver os Exus sendo encaixado na linha esquerda de Umbanda, mesmo, né, a Umbanda sendo criada e não trabalhando no começo ali com Exus, porque Zélio Fernandino de Moraes mesmo passava que era muito fácil a gente acabar fazendo uma mistificação, um animismo na incorporação de Exu, né? Ele foi agrupado depois. A Umbanda ela foi criada para que as entidades pudessem chegar e trabalhar ali, porque assim como Exu, preto velhos, caboclos também já chegavam e trabalhavam assim. Mas o assunto aqui é Exu, e Exu, ele veio com os escravos, ele veio com essa tradição, e assim Exu foi se criando no Brasil, o culto à entidade Exu foi se criando, e hoje a gente vê Exus trabalhando na quimbanda, Exus trabalhando em linhas separadas e os Exus trabalhando na linha da esquerda da Umbanda, chamados sim de Exus de lei, porque eles seguem a lei de Umbanda, né, onde só deve se praticar o bem, o que não quer dizer que outros Exus não praticam o bem, podem fazer o mal. Não, Exu não faz o mal, como eu disse, Exu é entidade de luz, Pombagira é entidade de luz, trabalham ajudando e trabalham nesse lado da esquerda da Umbanda, justamente retirando toda a energia negativa, todos os males, encaminhando espíritos, fazendo essa tiragem de tudo que é de ruim do ser humano, para que possa vir coisas boas para nós de novo, renovando nossas energias. Esse é o trabalho de entidade Exu e Pombagira. Então, que eu tenha deixado aqui para vocês qual a diferença que vem entre o Orixá Exu, que é um ser celestial, uma divindade, uma partícula de Deus, né, e a entidade Exu, um espírito que teve em terra, encarnou, reencarnou, teve sua evolução e hoje trabalha na linha da esquerda, na quimbanda ou aonde for, mas trabalha numa zona escura, encaminhando os espíritos, encaminhando e ajudando os seres humanos também, né? Então que eu possa ter conseguido deixar nesse contexto todo para vocês qual a diferença de Orixá Exu e entidade Exu, quais os campos, né, que eles atuam, como eles atuam e por que eles atuam, da onde eles vieram, como se cresceu o culto deles e tudo mais aí que eu trouxe para vocês. Que fique de bom entendimento para vocês. Como eu disse, se inscrevam no canal, deixe seu like, deixe o seu comentário aí embaixo do que achou, se concorda comigo ou não, se tem algum entendimento também a mais sobre essas hierarquias também, pode estar me deixando aí, porque assim eu também vou estar aprendendo mais, e assim quem olhar os vídeos também vão estar aprendendo mais, né? Então deixe aí nos comentários para a gente poder estar agregando mais e ajudando mais
a quem quer saber sobre a diferença, sobre as atuações, sobre tudo entre Exu, Orixá e Exu, entidade. Um grande abraço a vocês, meu Motumbá Axé a todos, agradeço a todos por estarem vendo esse vídeo, até o próximo vídeo e tchau!